A cada fim de mês, a gente faz uma revisão. Boa noite, Brício, meu irmão. A gente faz uma revisão do assunto que foi visto nas aulas. Como a gente começou agora no mês de agosto, nós tivemos apenas 3 aulas. O que foi discutido nas aulas eu vou trazer para vocês. Qualquer dúvida, vai botando nos comentários aí. Fala, Kelly. Obrigado, Kelly. Kelly, Érica, Cláudio. A cada dúvida que for aparecendo, vai perguntando aí que a gente vai sanando as perguntas, certo? Quem ficou com dúvida em relação ao assunto, quem ficou com dúvida ao que foi passado, ok? E a gente vai tirando essas dúvidas e eu vou passando algumas coisas que foram vistas aqui no IRSA. Em relação à gestão, cara, a galera trouxe muita novidade em relação à gestão, em relação a Matias, grande Matias, em relação à gestão, em relação à tecnologia. A gente terminou uma palestra agora de um grande professor, de um grande cara que eu tenho como referência, o professor Fábio Saba, e o tema da palestra dele era o fim da coordenação, que é o que a gente discute em sala de aula. E assim, ele trouxe muita coisa que eu vou trazer para vocês. Mas agora eu vou deixar focado nessa parte da revisão das nossas aulas, tá bom? Mês de agosto, a gente vai ter essa live para revisar esses assuntos. E setembro, outubro até novembro, final de mês, a gente revisa as aulas que a gente viu até o momento, ok? Então, na nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, no começo de agosto, sobre gestão e tendências de academia, eu trouxe para vocês, no primeiro encontro, como vai ser nossa aula, a nossa ementa, as aulas que a gente vai discutir, o assunto que a gente vai discutir. E eu trouxe alguns números para vocês, que o mercado brasileiro, em relação a academias, a gente compara sempre com os Estados Unidos, que é a referência mundial. Mas trazendo alguns números que eu trouxe para vocês, Estados Unidos está em primeiro lugar em relação à quantidade de academias. E o Brasil está bem próximo ali, em segundo lugar. Primeiro lugar dos Estados Unidos, com 36.540 academias, em quantidade de academias. E o Brasil, 34.509. Ou seja, quantidade de academias, primeiro Estados Unidos, segundo Brasil. Aí quando a gente passa para outro indicador, outro item, que seria número de alunos, número de clientes, os Estados Unidos se mantém em primeiro lugar, com 57 milhões de praticantes, de alunos, de clientes dentro da academia. Ou seja, 18% da população. Quando a gente passa para o Brasil já cai para quarto lugar. O Brasil está em segundo lugar em quantidade de academias, porém pula para quarto em termos de número de clientes, que são 9.600.000, ou seja, 4% da população. 4% da população, você tem ali 4% de 204 milhões de pessoas. Ou seja, 96% da população brasileira ainda não está em academia. E a gente perde tempo discutindo, falando do colega, preocupado com coisas irrelevantes, ao invés de se unir, somar conhecimento para difundir o nosso trabalho. Tem um mercado gigantesco aí para a gente faturar, para a gente ganhar dinheiro e a gente trabalhar. Certo? Quando a gente passa para o faturamento, os Estados Unidos ainda continua em primeiro. Fatura em torno de 58 bilhões por ano no mercado fitness. O Brasil cai lá para décimo. Fatura bem menos do que os Estados Unidos. Aí eu pergunto a vocês, como eu perguntei em sala de aula, qual o problema se eu tenho uma grande quantidade de academias, porém poucas pessoas praticantes e um faturamento menor ainda, bem menos proporcional do que a quantidade de clientes que eu tenho, comparado aos Estados Unidos, que tanto é número 1 em quantidade de academias, quanto em número de alunos, quanto em faturamento. Entra-se naquela palavrinha que eu coloquei lá no quadro, gestão. O problema maior, se não o principal, é a gestão, como eu lido com minha academia. Aqui no ISA, eles atualizam esses dados em relação a números de valores, quantidade de alunos, quantidade de academias. E eu não falei com o pessoal da ACAD, que é a Associação de Academias do Brasil, que quem é o presidente é Gustavo Borges, sobre esses números. Falei com a moça responsável, ela ficou de me passar por e-mail os números atualizados de 2018 até 2019. E eu vou passar isso para vocês assim que receber, certo? Outro ponto também que eu falei para vocês na aula era como abrir uma academia. Tem 3 formas básicas.
3 itens simples de como você abrir uma academia. Você pode começar do zero, pegando o seu dinheiro do bolso lá e começando do zero, todos aqueles procedimentos, vou comprar os equipamentos, montar minha academia, montar meu plano de negócio, meu plano financeiro e saber minha taxa de ocupação, estruturar ela e começar a vender os meus serviços. Outro ponto é a franquia. Eu posso ser um franqueado, eu posso pegar uma Smart Fit, uma Selfit e franquear, entro com capital, eu entro apenas com capital e a franquia cobre todo o serviço, toda a montagem da academia de treinamento é por conta dessa franquia. E outro ponto que eu posso entrar também é a licença de uma marca. Está sendo bem menos utilizado hoje em dia. Eu posso licenciar uma marca, pegar uma marca, não sei porque essa marca está aqui, ó. Eu posso pegar uma marca, vou até tirar aqui para deixar registrado. Eu posso pegar uma marca e licenciar, onde eu vou ter a minha academia, porém eu mudo o nome e coloco o nome dessa marca. Eu vou licenciar a marca, vou utilizar a autoridade que essa marca tem para trabalhar no mercado fitness. Isso foi o tema que eu trouxe para vocês também, em resumo. E tipos de mercados. Para você trabalhar em gestão, você tem que saber o tipo de mercado que você está entrando. No nosso mercado nacional, em relação a academias, o que é que se tem hoje em dia que eu possa trabalhar? Se resume hoje a 3 modalidades principais, que é a full service, que é a academia completa, onde ela tem tudo. Eu tenho balé, eu tenho natação, eu tenho a musculação, eu tenho ginástica, eu tenho todas as modalidades. Eu posso transformar a minha academia como se fosse um clube, a gente chama de full service. Na nossa região, Paraíba é pouco utilizada ainda. São poucas academias que têm esse sistema. Não poucas, eu acho raras academias. A gente tem também a low cost. Low cost é um mercado que vem crescendo e muito. Como seria esse low cost? Onde eu coloco um maquinário muito imponente, investimento em máquina e local altíssimo, porém com atendimento bem limitado. Ou seja, baixo custo, low cost. Eu vou baixar o custo e baixar a minha mensalidade. Eu vou baixar a minha mensalidade para que o meu cliente vá pagar uma mensalidade comparada a uma academia para o valor dela que ela tem, ser baixo. Eu também tenho as specials ou estúdio. Campina Grande, que é a nossa cidade, está bem diminuindo bastante isso aí. Estados Unidos, pelo contrário, é a ascensão. Os estúdios estão crescendo bastante. No caso da nossa região, que eu vou trazer para a nossa realidade, o estúdio está bem em queda. Não está nem se mantendo. Fala, João Paulo! Os estúdios estão caindo bastante. Ou seja, o que é que a gente tem em Campina Grande, nossa região Paraíba? Os números dizem que é mais as academias convencionais e as low cost, que vem crescendo bastante. Como, por exemplo, Campina Grande agora tem um Smart Fit e uma Self-Fit, onde tem essa metodologia, esse estilo de low cost. E eu trouxe também para vocês até com um asterisco lá no quadro, que seria as outdoor. O que é um treino outdoor? Quando eu posso utilizar um espaço em Campina Grande como o Parque da Criança, eu posso utilizar o Parque da Criança e vender o meu serviço de funcional, de aula de alongamento, de uma aula de atividade física ou exercício físico, onde eu utilizo espaço aberto, sem paredes. A gente chama de outdoor. É um mercado que em Campina Grande vem crescendo bastante com as assessorias de corrida, certo? E a própria corrida de rua é um tipo de outdoor, um tipo de atividade outdoor. Tranquilo? Então, esse resumo que eu trouxe para vocês já foi nossa primeira aula. A gente fez a ementa do curso, eu mostrei tudo que vai ser visto durante o curso e trouxe esses tópicos que eu discuti agora com vocês, certo? Eu vou adiantando aqui, quem tiver dúvida vai perguntando que a gente vai sanando. Deixa eu ver quem entrou aqui agora. Mila Araújo, Leidinha, show. Edinalva, Carol, Camargo Fitness, show. Camargo Fitness, é conhecido aqui do Insta. Fala, Carol. Obrigado, Carol. Valeu. Então, vamos para a segunda aula. Na segunda aula a gente discute alguns pontos que eu vou trazer alguns resumos aqui para vocês. Qualquer dúvida, lança o comentário aí, a pergunta aí, beleza? Então, como gestão de academias, a gente tem que pensar aqui em equipes. Eu achei interessantíssimo o que o Fábio Sábio falou agora. Ele falou os 3 tipos de clientes, que seria o que o coordenador, o gestor trabalha. A equipe dele, os professores, o cliente fim, que é a pessoa que vem para a academia treinar, e o acionista. O acionista seria o dono da academia, aquele cara que pega o capital e aloca para poder ter um retorno, certo? Então,
o que ele defende, que eu concordo com ele nesse ponto, é o quê? Você tem um foco, primeiro, na hierarquia desses três, primeiro na equipe. Se a equipe está bem treinada, se você tem um feedback com ela muito bom, muito ativo, um feedback constante, fala Marcel, show, meu irmão. Se você tem um feedback com a sua equipe, automaticamente o que você transmite para a sua equipe, ela vai transmitir para o seu cliente. E o seu cliente bem atendido, bem assistido, vai estar sempre na sua academia. Consequentemente, vai gerar resultados. Gerando resultados, quem fica feliz é o terceiro cliente, o terceiro indicador, que seria o investidor, o dono da academia. Então, primeiro ponto, olha para a sua equipe, tem um feedback com ela. Se caso você é professor, proprietário e gestor da academia, fica até mais fácil. Mas uma coisa que eu sempre martelo com vocês, tem uma visão de aluno, tem uma visão de professor e tem uma visão de gestor. Quem tem essas três visões dentro da academia, consegue dinamizar cada vez mais e consegue ter resultados positivos. Volto a dizer, até o que eu falei na minha palestra aqui no ISA, a academia é uma empresa, e se é uma empresa, tem que dar resultado, certo? Porque a empresa que não dá resultado, não dá lucro, não é empresa, é diversão. Então você tendo... Beleza, Marcel? Tamo junto, meu irmão. Você tendo essa visão com a sua equipe, transmitindo, tendo um feedback bem claro com a sua equipe, vai ter um efeito cascata, onde ele vai atender bem o seu cliente vai se manter na academia e você vai ter bons resultados. Fala, Gustavo! Gustavo já está no hotel, né, Gustavo? Então, pessoal, eu trouxe na segunda aula o treinamento de equipes. Como é que eu vou treinar a minha equipe? Como é que eu vou utilizar? Você usa alguns critérios, você se questiona. Quem eu vou treinar? Que tipo de treinamento eu vou trazer para a minha equipe? Eu tenho que dar uma analisada em que tipo de treinamento. Eu tenho um professor que ele é PhD em treinamento esportivo, mas eu tenho um outro professor que não é tão bom em comunicação. Então, observando esses pontos, aquele item que eu coloquei até no meu Instagram para vocês, aquele teste de perfil profissional, você já consegue identificar mais ou menos quem é a sua equipe. Se o cara é um águia, se o cara é um lobo, se o cara tem características de inovação ou se o cara tem características de ser muito metódico. Então, você identificando o tipo de profissional, de equipe que você tem, é isso aí, André. E empreender não é hobby, tem que dar retorno, exato. Você tem que ter em mente o tipo de profissional que você tem e trabalhar o ponto de melhoria dele. Certo? O seu treinamento vai ser na base da sua equipe. Você tem que conhecer a sua equipe, o perfil de cada um e como trabalhar. Para que o treinamento seja uma coisa produtiva e não apenas você passar o que você quer passar, e sim o que a equipe precisa passar. Certo? Por quê? Eu trouxe para vocês até aquela imagem lá da diferença P2, móveis projetados. Beleza, meu irmão? Seja bem-vindo. Pedrão. Valeu, Marcel. Eu tento, eu corro atrás. Então, eu trouxe para vocês já na aula a diferença entre líder e chefe. Fabrício, New Fitness na academia, valeu. A diferença entre líder e chefe. O cara que é líder, ele vai fazer, ele vai dar o exemplo, ele vai mostrar como fazer e, consequentemente, a equipe vai fazer isso. Certo? Foi esses pontos que eu trouxe para vocês. Outro ponto que eu trouxe, perdão, moral. Outro ponto que eu trouxe, só lembrando, esse teste de perfil profissional, se você for na bio do meu Instagram, tem lá, clica no Linktree, que é um link que está no meu Instagram, vai abrir uma página, fala, Tiagão, meu irmão, Tiago Jatobá, está comigo aqui em São Paulo, no ISA, é o cara que está dando essa força para a gente ir aqui pro ISA, o responsável pelo Sebrae, valeu, Tiagão. Então, pega lá no meu Instagram, baixa lá, tá no arquivo no Word e deixa guardado para você. Quando precisar fazer uma análise da sua equipe, uma análise de perfil profissional, você pode até fazer o seu próprio. Você vê que tipo de característica você tem. Não é competição, não é avaliação de quem é melhor ou pior, e sim uma análise de características. Beleza? Então, eu trouxe para vocês também uma coisa sobre áreas de atuação do profissional da educação física. Lembrando também, amanhã, dia 1º de setembro, eu vou estar aqui, dia 1º, dia do profissional de educação física. Foi o dia que nossa profissão foi regulamentada em 1998. E tenho muito orgulho disso, de ser profissional de educação física. Então, área de atuação do profissional da educação física. Eu trouxe para vocês alguns itens. Você pode trabalhar como gestão de carreira, alguns atletas, profissionais da área. Você pode trabalhar a gestão de carreira dele, mantendo a saúde física dele. Eu dei até alguns exemplos.
de jogadores de futebol, tanto jogadores de futebol que está na atualidade, como exemplifiquei o jogador Hulk. O Hulk vem da China, vai para Campina Grande, e ele não, mesmo estando de férias, por ele ter um compromisso com o preparo físico dele, ele se mantém ativo. Então ele precisa de um profissional, de um personal que acompanhe aquele atleta. Isso é um exemplo. Fala, Leandro, meu irmão. Mengo, olha Flamengo, essa mulambada. Abraço, meu irmão, valeu. Então, você pode trabalhar como na área de atuação do personal trainer com a gestão de carreiras, com a gestão de clubes, como por exemplo em Campina Grande, o Campestre. O Campestre é um tipo de clube que tem várias modalidades. Tem a piscina, tem a sala de musculação, tem a sala de eventos, tem a sala de dança, a parte de recreação. Existem várias modalidades que o profissional pode estar gerindo. Ele pode estar tanto gerindo não só uma modalidade específica, como o próprio grupo de profissionais. Por isso que é tão importante entender de gestão. Não, vou dizer uma frase que eu sempre falo em sala de aula, não se limitem só ao conhecimento que a gente passa na sala. Busquem outros conhecimentos. Tiaguinho trouxe aqui uma palestra que ele deu aqui, muito interessante, que é o que você vê além da graduação. A universidade, ela é muito interessante, você precisa se informar, mas não se limitem, não parem no tempo, continuem. Conhecimento é uma coisa que tem que estar sempre se atualizando. Então, outro ponto que eu trouxe para o gestor da academia, que seria o quê? A análise de mercado. Quando você analisa a sua equipe, você entende que profissional você está trabalhando. E o mercado você precisa entender para que público você vai vender. Se eu for vender, vou dar um exemplo bem estrúxulo, eu vou vender... Se eu vou vender, vou dar um exemplo aqui, eu vou lá para o Polo Norte, aí eu vou chegar lá, vou vender picolé para o esquimó? Jamais. Eu tenho que entender que público eu tenho, e lembrando, ganha bem quem resolve problemas, só ganha dinheiro quem resolve problemas. Então, entenda a população, entenda seu público-alvo. A população na minha região tem tais características, tem tais problemas, e são esses problemas que eu vou resolver. Isso é análise de mercado. A sua população é mais homem, mais mulher, renda per capita de quanto, que espaços tem na cidade, que problemas eu tenho a resolver. Procura tudo. Alguns itens que eu trouxe para vocês. Site do IBGE, totalmente gratuito. Vai lá e pesquisa na sua cidade. Tem N características da sua população, se é mais velho, se é mais novo, mais mulher, mais homem. Diz tudo. Então, fala, Jocélio. Você analisa que tipo de público você tem e que tipo de problema você pode resolver. Daí você vai faturar. Não adianta abrir uma academia e ficar aguardando o povo venha. Sim, você tem que resolver problemas. Não abra um negócio do seu gosto, e sim do gosto do seu cliente. Certo? E a gente falou sobre taxa de ocupação também. Eu tenho análise de mercado, eu tenho análise da minha equipe. Eu preciso também saber a taxa de ocupação da minha. Fala, Nogueira, meu irmão. Seja bem-vindo. Fala, meu irmão. Obrigadão. Eu tenho que ter uma noção de taxa de ocupação, que seria o quê? O espaço que eu tenho comporta quantos alunos? Eu tenho que levar alguns pontos em considerações, que está na aula que eu passei para vocês. Quem não pegou a aula também está no meu Instagram. Vai lá, clica na bio, tem uma página, você baixa todas as aulas em PDF. E tem lá um cálculo, eu mostrei a vocês como fazer esse cálculo de taxa de ocupação e os 5 itens que você tem que levar em consideração para fazer essa análise. Grande Laerte, meu irmão, boa noite. Você fazendo esses cálculos, você vai ter uma noção da capacidade máxima da sua academia. Por quê? Não adianta você abrir um negócio sem saber a capacidade máxima. Quando for nas aulas de plano financeiro, eu vou mostrar a vocês a importância da taxa de ocupação. Por quê? Existe um cálculo que a gente faz, que é o cálculo do custo por aluno. Quanto um aluno custa para mim? Através da taxa de ocupação, eu vou saber se eu consigo comportar na minha academia 1.500 alunos, 1.500 alunos, o espaço tanto vai ficar tanto para mim. Daí eu tenho um norte de quanto eu estou cobrando, de quanto eu vou cobrar, a partir de quanto me custa um aluno. Certo? Então, taxa de ocupação, eu mostrei como fazer os cálculos, só que eu sou tão bonzinho com vocês que eu deixei disponível no meu Instagram também uma planilha, que você tem que apenas... Boa noite, Alice. Boa noite, Kennedy, Sargento Kennedy, moral. Eu deixei uma planilha onde você tem que colocar só os números. Coloca os números e aperta Enter. E ela já dá o resultado de uma estimativa de capacidade de taxa de ocupação da sua academia. Beleza? Vai lá na bio do Instagram, baixa lá o link e você baixa essa planilha, totalmente 0800. Fala, meu irmão. Pergunta aí, João Célio.
Manda pergunta pra gente sanar. Grande Max, meu irmão. E aí, Max, beleza? Seja bem-vindo, meu irmão. Privilégio estar você aqui com a gente, viu? Vai, Jocélio, pergunta. Manda pergunta aí para eu responder. O meu xará, Rodrigo Fraga. Enquanto o Alessandro pergunta, tamo junto, Max. Eu vou trazer outros temas que eu trouxe nas aulas que a gente teve lá na universidade, certo? Eu trouxe para vocês também alguns temas teóricos que é preciso passar. Eu sempre digo a vocês que a gente vai ver gestão de academias, mas muita coisa que está no material eu tive que dar uma podada, certo? Porque eu vou trazer a realidade de academia. O que é gestão na prática de academia? Porque temos 5 meses. 5 meses é um pouco apertado para eu mastigar em muita teoria. Eu vou requerer que vocês leiam essa teoria e eu vou trazer para vocês a prática. Por isso que eu estou disponibilizando a planilha e as aulas do Instagram. Isso, bem parecido com meus clientes. Seleciono o público e ofereço o produto. Exatamente isso aí, meu irmão. Móveis projetados. Eu tenho que selecionar o público e trabalhar de acordo com o meu público. Eu não posso trabalhar de acordo com o meu gosto. Ah, eu vou abrir uma academia porque tal máquina é bonita e eu gosto. Eu gosto de malhar com aquela máquina. Não. Meu público, existe demanda para isso? Ai, Walter, fala Walter, meu irmão, foi mal, viu o nome aqui. Móveis projetados. Show de bola, Walter. A ideia é exatamente essa. Eu procuro os clientes, entendo eles, vejo o problema que eles têm e procuro resolver. O caminho é exatamente esse. Vindo para a parte de aula de teoria que eu passei para vocês, aula de teoria sobre administração. Eu trouxe 3 caras. Pronto, então vamos dar uma pausa aqui que Jocélio perguntou. Recebi uma proposta de uma matrícula na academia, sendo que eles especificam preços em determinados horários. Show! Você recebeu uma proposta porque já foi um feedback que você recebeu lá. Eles já te viram como lead, como futuro cliente, como prospect e já mantiveram contato. Meu grande primo Marquinhos. Fala, Marquinhos! Jocélio, é o seguinte, como eu falo sempre para vocês e vou falar mais ainda quando chegar na parte de plano financeiro, é você criar produtos. Só abrindo um parênteses, eu estava agora conversando com o meu parceirão aí, Tiaguinho, e a gente tem novidades para o ano que vem para o papo de personal. A gente está estruturando, a gente já bateu um papo bem legal aqui, a gente chama de café de negócios. A gente já bateu um papo sobre novidades, que inclui justamente essa proposta tua, Jocélio. Quando a academia manda para você uma proposta, ela vai lhe vender produtos. Você cria produtos para diversificar as opções para o cliente. Um cliente que não vai para a academia, que eu sei que não é o seu caso, ele fica receoso. Se ele vê só um caminho, não, se ele vir para a academia pagar isso e treinar, ele fica um pouco resistente. Então eu crio opções. Se você fizer só musculação é tanto. Se você fizer musculação aeróbica é tanto. Se você fizer musculação mais avaliação física, você paga tanto. Mas se você fizer o plano de 6 meses, você só paga menos com tal produto. Aí você cria horários, por quê? Na academia, geralmente, existem horários que tem menos fluxo de pessoas. Por exemplo, 9 da manhã até meio-dia é pouco movimentado. Período da tarde, 2 da tarde até umas 3h30, pouco movimentado. Então, esses horários de pouco movimento, geralmente alguns gestores criam produtos, que são nada mais são do que essas promoções que ele fez para você. Nesse horário, se você vir, você tem um desconto. Porque fica mais viável para a academia ter um cliente naquele horário. Porque naquele horário que a academia está aberta, ela tem custo com professor, custo com aluguel, com água e luz. E eu estar com a academia aberta sem ter um cliente utilizando, se torna um prejuízo no fim dos cálculos. É por isso que elas lançam, algumas academias lançam essa proposta de horários específicos para movimentar a academia e também ser um produto para vender. Beleza? Deu para sanar a dúvida aí? Lá. O dia da tarde é um valor e horários livres outros valores, exato. Então, é como eu te falei, ele pega os horários de menos fluxo, geralmente à tarde e o finalzinho da manhã, e vende um preço com um desconto. Ele fatura 2 vezes. Beleza? Valeu, Jocélio. Então, a outra aula que a gente viu, para a gente concluir aqui a próxima aula, seria o quê? Eu falei sobre teorias de administração. Você, gestor, profissional da educação física, gestor, não se limite, volto a dizer, não se limite a ficar só apenas passando treino e ficar escorado paquerando com a esteira.
só passando treino corrigindo aluno. Não se limite a isso, certo? O professor tem que ser gestor, tem que ser vendedor, ele tem que... Exato. Ele tem que ser um cara dinâmico e versátil. Então, na parte de gestão, de administração, eu trouxe três caras que são fantásticos. Primeiro, o professor Chiavenato, ele fala que a administração quer gerir pessoas e recursos para ter resultados. E o outro cara que eu trouxe foi o Maximiano, que ele se assemelha muito a Chiavenato, onde ele diz que administrar é tomar de conta, é fazer resultados com serviços alheios. E o cara mais cara de todos é um tal de Rodrigo. Massa, né? Onde ele diz o seguinte, que o conceito de administrar, nos dias atuais, de geração 4.0, que é a opinião dele, que é a minha, é o seguinte: você administrar, gerenciar, tomar de conta de uma academia, é você pular de um prédio sem nada, sem paraquedas, e no percurso da queda, construir um avião e sair voando. Isso é administrar, para mim, é não se limitar. Ah, mas é porque faltou papel higiênico, eu vou esperar o dono chegar, eu vou esperar para poder eu comprar. Não, seja proativo, certo? Crie, seja melhor do que você pode ser. Muita coisa que você está fazendo agora só vai surtir resultado lá na frente. Então, desde que o cara começa como aluno na faculdade, você já começa sendo o melhor aluno que você pode ser. De aluno passa para estagiário, estagiário passa para professor, de professor passa para gestor, de gestor você é proprietário, e assim sucessivamente. Não há limites, não crie o seu limite, certo? Então, outra coisa que eu trouxe para vocês também em uma aula foi sobre as habilidades do administrador. Que seria bem o quê? O que seriam essas habilidades? Habilidades técnicas, onde eu vou pegar métodos e técnicas que já existem e fazer funcionar, fazer a academia funcionar. E o outro é a habilidade humana, é saber lidar com pessoas. Volto a dizer sobre o teste de perfil profissional, que eu disponibilizei aí no meu Instagram. O teste de perfil profissional, ele diz quem são as pessoas. Agora você tem que saber lidar, tem que ter inteligência emocional para saber lidar com as pessoas. Cara, às vezes eu sempre exemplifico futebol, para não entrar em muita polêmica. O cara, por exemplo, que é coisa pior no mundo que o cara torcer pro Flamengo, e tem coisa pior mais ainda que o cara torcer pro Vasco. Porém, são opiniões. Eu tenho que entender a opinião do cara que acha que o Flamengo é um time bom, ou o cara que acha que o Vasco é um time bom. Brincadeira. Você tem que ter o perfil do cara, o perfil do seu profissional e saber lidar com ele, certo? Isso é um desafio, isso é uma habilidade do administrador. Então, e tem também a parte conceitual, uma habilidade conceitual, que seria o quê? Aquela capacidade que o administrador tem de diagnosticar um problema e resolver. Ele entende que existe um problema na academia, existem pontos de melhorias e ele vai resolver. Agora, qual a quarta habilidade que eu botei no asterisco? É o foda com PH. É aquele cara que é proativo, é aquele cara que tem todas essas características e além e mais um pouco. Romero, livro de Chiavenato. Existem N livros dele. Você tem um lá muito interessante que é A Teoria da Administração. Você pode pesquisar, eu acredito que na Amazon tem A Teoria da Administração, certo? Eu vou dar uma pesquisada e mando pro teu Instagram sobre esse livro. Beleza, meu irmão? Muito bom ele, muito bom. Mas eu vou te recomendar outro, de um aluno de Chiavenato, que fala sobre gestão e empreendedorismo. Chiavenato é muito bom. Só que esse cara que eu vou falar, que é meu mentor, meu guru, que é o Gustavo Cerbasi, tem um livro azul dele que chama-se Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. Ele é muito mais técnico para quem trabalha com gestão de academias, principalmente gestão financeira. Beleza? Então, continuando. O administrador foda, ele é o cara que ele vai desenvolver, ele não pega um método que já existe, ele desenvolve, ele se atualiza, ele cria e resolve problemas. Ele é um cara proativo, ele se antecipa a qualquer problema. Sabe lidar com qualquer tipo de pessoa. Esse cara tem um traquejo com todo mundo. Ele se adapta ao ambiente para poder resolver aquele problema. É um cara foda mesmo. E o principal, ele vai fazer um diagnóstico do problema. Ele encontra o problema e ele é a solução. Ele encontra o problema e ele é a solução. Isso é um administrador foda. O cara que quer ser além, quer ser um pouco além, ele usa essas características para desenvolver seu trabalho na gestão de academias, certo? E outro ponto que eu trouxe para vocês foi o organograma da academia. Algumas academias, olha Romero,
Algumas academias têm todo um organograma, só por questão de organização. Eu tenho um dono, eu tenho o gerente, eu posso ter um responsável técnico. Na nossa região, não existem tantas academias como aqui em São Paulo, que tem academias gigantescas, certo? Onde a divisão do organograma é muito maior. Geralmente eu tenho um professor que é dono e gestor. Às vezes eu tenho um cara que é dono, um cara que tem um dinheiro, quer investir em academias, compra uma academia e manda um professor ser responsável técnico e gestor. Isso pode acontecer. Aquela tabelinha que eu mostrei a vocês é só para a questão de organização. Mas eu quero que vocês entendam que vocês, quando passam a gerir o negócio, sendo professor, vocês podem ser o professor responsável técnico e o gestor dessa academia, onde você vai coordenar outros professores, certo? Por isso que é importante de saber lidar com pessoas. E professores, você vai lidar também com estagiários. Há uma sequência. O professor vai estar um estagiário na sua academia. Você, como gestor, delega a função para aquele professor da sala de musculação ter 2 estagiários para ele estar acompanhando tal horário, certo? É uma delegação de função, não acumula função, beleza? E eu falei para vocês sobre oferta e demanda. A galera às vezes fala, não, Rodrigo, só fala em dinheiro, só fala em vender. Eu vou fazer o que eu falei, eu vou dizer o que eu falei no início. Academia, pessoal, é empresa, é investimento, tem que dar retorno, lucro. Se não der lucro, não é empresa, é brincadeira, é diversão. Então, eu vou falar sempre de dinheiro, porque é para dar resultado. Aí você vê a oferta e demanda. Voltando, rever o problema, qual é, ver qual a demanda do mercado, quais são os problemas, o desejo do consumidor, qual o desejo dele, qual a demanda que está no mercado. Aí eu vou fazer minha oferta, baseado na demanda. Então, oferta e demanda. Eu até passei aquele vídeo para vocês do filme Lobo do Wall Street, tem no YouTube ele, que ele mostra a venda da caneta, que para mim é a cena top do filme. Então, oferta e demanda. Fala, grande Benny, meu irmão. Benny, Rodolfo, Antônio, filho. Aí, Toninho, meu irmão. Tu é uma potência, Toninho. Benny, meu amigo Benny, vou dizer o apelido dele, Benny Petra. Benny Corretor, viu? Muda esse nome aí. É Benny Corretor. Vamos lá. Então, pessoal, observei a oferta e demanda para poder entrar no mercado. A demanda é o quê? Qual o desejo do consumidor? Qual o desejo que o consumidor tem? Então, onde eu vou entrar? Eu vou saber como, fazendo minha análise de mercado, certo? Resolva problemas e ganhe dinheiro. E eu trouxe para vocês também sobre seleção de pessoas. Como eu vou selecionar pessoas? E de novo eu vou falar, aquele testezinho lá do perfil profissional. E outra coisa, não se limita só a características. Observa currículo, observa rede social, observa o valor, principalmente o valor que esse cara está gerando no mercado. O cara é recém-formado. Quem é esse cara? Que tipo de valor ele gerou quando era aluno? Que tipo de projeto ele participou? Que tipo de atuação ele teve como estagiário? Procura saber quem é esse profissional para poder você contratar ele. Beleza? Então, alguém mais da sala aí da nossa turma tem alguma dúvida? Eu fiz um resumão aqui sobre nossas 3 aulas, certo? Esse vídeo eu vou salvar. Quem tiver dúvida aí, pergunta no direct, pergunta nos meus stories, estou à disposição. Lembrando, a ideia da live é a gente focar nas aulas que foram vistas na faculdade, certo? Essa live é exclusiva para a gente focar isso. Lógico que estou à disposição para qualquer outro tema, qualquer outro assunto. Esse semestre eu vou castigar em gestão de academias, beleza? E eu vou trazer umas coisas aqui que eu achei muito interessantes vistas aqui no ISA. Algumas palestras, grande Samara, valeu Samara. Algumas palestras, Juliane, algumas palestras que a gente teve aqui, que a gente viu no ISA, somou demais. Estou fazendo um apanhado do que eu notei, do que eu consegui captar aqui, que foi muita coisa, e vou trazer para vocês de novidades, certo? É uma missão minha de vir para cá e levar o conhecimento, que não adianta eu vir para cá, aprender e ficar para mim. Conhecimento só é conhecimento se for repassado, beleza? Então, na parte de gestão aqui, que eles focam muito nisso, é sobre resolver problema. Um ponto que eu achei interessante, como você... João Vitor. João, meu irmão, até o presente momento não tem uma palestra nenhuma palestra marcada, certo? Só minhas aulas na Unip, mas eu tenho novidades aí para outubro. Panda, meu mentor aqui em São Paulo, ele revelou aí, em outubro eu estou lançando meu livro e eu vou lançar um evento, fazer um evento em Campina Grande com o lançamento do meu livro, beleza? Até o momento, palestra nenhuma confirmada. Mas enfim, aqui no ISA, eles focaram muito na parte de gestão, de você focar no seu cliente. Primeiro ponto, pessoal, coisa que eu falei com o Benny, que está aí na live. Como eu quero ser visto? Eu, como academia, como eu quero ser visto?
Como é que eu posto as minhas fotos? Olha aí. Excelente pergunta, André. Qual o cenário ideal em Campina Grande para quem deseja empreender nesse mercado? Mercado fitness, André, em Campina Grande, pelas pesquisas que eu faço, em loco, eu frequento academias. Qual seria o que está mais focado agora? Público idoso, está um mercado crescente, público idoso e público contato com pessoas. Por quê? Está uma tendência de academia vender um serviço e não cumprir. O que é que a gente fala muito? Pessoas se conectam a pessoas e criar grupo. Por que a modalidade crossfit, cross-training está dando tanto resultado? O macete que eu aprendi aqui no ISA, que eu vou passar para vocês já adiantando pela pergunta de André. Crie dependência no seu aluno. Porque muita academia perde cliente para low cost. Você cria um aluno seguinte, ele tem várias etapas, que eu vou mostrar isso na aula. As 4 etapas do conhecimento. Quando o cara ele é inconsciente, ele é competente inconsciente, aí depois ele se torna incompetente consciente, e quando ele fica consciente, competente consciente, ele diz, poxa, já sei treinar. Ô André, poxa, já sei treinar. Se eu já sei treinar, eu pago R$100 de mensalidade, então eu não preciso mais de um professor. Valeu, Paulo, meu irmão. Abraço. Se você consegue ensinar o seu aluno a treinar e pronto, ele acha que já sabe, o que é que ele faz? Vai para uma academia mais barata, porque ele foi pelo preço. Então, crie dependência no seu aluno para que a cada evolução de treino você dinamize, use variáveis do seu treino para você causar essa dependência dele. Ele entenda que ele não consegue, por mais que ele treine 10, 15 anos, a cada treino novo ele precisa de você, tanto de academia quanto do seu atendimento. Isso é um pulo do gato que tanto eu vi aqui quanto eu venho trabalhando com meus alunos, certo? Aí, Paulo, meu irmão, show! Show de bola, Paulo. Vamos lá. Só para concluir, antes de responder aqui. Resumo, crie dependendo do seu aluno. Crie situações onde o seu aluno precise sempre de você. No momento que ele aprende a treinar, ele vai para um low cost, para uma academia mais barata, porque quem o preço vem, o preço vai embora. Gere valor para o seu cliente, para ele dizer, vou para aquela academia, porque aquela academia eu me sinto bem, é uma experiência positiva. E não um mero, entrei, fiz um treino e fui embora. Certo? Crie experiência. Vamos para a pergunta aqui. Pretendo abrir uma academia, 2 pisos, em cima minha marcenaria. Relacionado às artes marciais e crossfit. Trabalha com a massa do seu corpo. Crossfit trabalha com a massa do seu corpo. Crossfit é um tipo de treino. Vamos lá. Esqueci, então, móveis projetados. O crossfit é uma modalidade de treino que ela foca muito no treino funcional. Porém, ele tem a pegada de quê? De criar tribos. Conectar a pessoa, a academia. Todo dia que você vai treinando no crossfit, nunca é a mesma coisa. Sempre é uma coisa diferente. E há evoluções. Você faz várias repetições do treino, porém há evoluções. Você só faz um LPO, primeiro ponto. Você treina com um cano d'água, depois com um cabo de madeira, depois só com a barra, depois só com o peso. Sempre tem uma variável, certo? No teu caso, que tu vai abrir a academia, o que é que eu vou te sugerir? Eu não sei qual local que você vai trabalhar, mas primeiro ponto, faz tua pesquisa de mercado, analisa o teu público no local que você vai abrir a academia, entende os problemas e as dores do público, pela internet é fácil pesquisar isso, certo? Mas também estou à disposição para fazer isso. Vê o problema que tu pode resolver na tua área, no teu bairro e vende produtos, cria produtos para você gerar valor. O cliente tem que chegar lá e ver que não é só academia, não é só levantar peso, é uma experiência. E para isso você vai fazer produtos de acordo com a demanda do seu mercado, do seu local. Beleza, meu irmão? Deu para captar aí? Eu concluí os resumos aqui eu coloquei os resumos das aulas. Laílson, professor, para cidades menores como interior, no seu ponto de vista, o que faria diferencial dentro do mercado que temos hoje? Volto a repetir, vou até ser redundante. Dependência. Gere valor no seu cliente e crie dependência dele. Como é que você vai fazer isso? Vai gerar valor para ele e trazer uma gama de produtos de acordo com o seu mercado. Cidade pequena, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes. Observa quais são os anseios daquela comunidade, daquele pessoal, daquela sociedade, no termo educação física, no fitness. E daí você vê esses problemas e procura resolver, certo? O tamanho da cidade só vai dizer a quantidade de produtos que você vai vender e o tamanho da academia.
Pesquisa o mercado, estuda o teu mercado, teu cliente. Beleza, Lailson? Vamos lá, tem mais perguntas? Moés entrou, Diogo Henrique. Então, pessoal, para concluir aqui, lembrando, vou deixar esse vídeo salvo lá no meu canal do YouTube e vou deixar salvo nos stories do Instagram. Qualquer dúvida, pergunta, estou à disposição. E eu vou concluir com essa frase que eu ouvi aqui, já venho trazendo e vou reforçar. Cria dependência do teu aluno. Busque estratégias que você faça com que ele tenha uma boa experiência no seu ambiente, na sua academia, para que ele dependa de você em termos de mudança de treino, em termos de atendimento, e cria isso nele, certo? De um melhor atendimento, beleza? Mais alguém tem alguma dúvida que eu possa sanar aqui agora? Dúvidas não? Eu vou fazer alguns vídeos agora, eu vou postar no Stories, quem quiser ver aí eu vou colocar algumas fotos do evento fitness, do evento ISA, e quem não veio, perdeu, cara. Aqui é fantástico. Quem puder vir, eu já é o terceiro ano que eu venho. Esse ano eu vim palestrar. Show, experiência única. Ano que vem, todo de novo aqui, se Deus quiser. E quem vier, eu garanto a vocês, sua mentalidade muda. E uma coisa que eu estava falando com o Thiago aqui, o que é fantástico, o que a gente fala na sala de aula, pessoal, chega aqui, a maioria dos palestrantes falam também. Pega a mesma linha que a gente fala aqui. E a gente vê, eu fico até feliz que a gente está no caminho certo, tá? Com congruência com o pessoal daqui. Beleza? Lívia, valeu Lívia, show. Beleza, pessoal? Então, encerrando por aqui. Agradeço a todos. Valeu, Beni. Agradeço a todos aí pela audiência. Valeu, Samara. Obrigado pela consideração. Qualquer dúvida, fala comigo. Vai lá na minha bio do Instagram e tem bastante material para vocês. Beleza? Valeu, show. Vou para feira agora. Amanhã, dia todo de curso, dia todo de aula. Valeu. Abraço.